queria dar as boas-vindas para todos que estão aqui presentes, pessoal que está aqui na universidade e acompanhando a gente remotamente. Agradecer também a presença das intérpretes de Libras maravilhosas, que são aqui do curso de Libras da Faculdade de Letras da UFG, e a Giane Feitosa e a Milena Aparecida, elas vão se revezar. Eu sou a Suzeli Damasceno, eu sou coordenadora do Web para Todos, que é um movimento que trabalha para promover a acessibilidade digital e essa consciência da importância de se ter uma web acessível para todo mundo. Eu tenho, em respeito aqui às pessoas com deficiência visual, o meu cabelo é loiro, está à altura dos ombros, estou usando eu tenho a pele branca, sou magra, alta, estou usando uma camiseta branca com escrito o movimento Eu Apoio uma Web para Todos, e o meu sinal para a comunidade surda é esse aqui. Seguindo aqui o roteiro do nosso painel, eu vou colocar aqui os objetivos de hoje. Quais são? A gente quer discutir aqui quais os dilemas e as dificuldades para a gente realmente ter uma web acessível, o que falta, como que a gente pode unir governo, sociedades, iniciativa privada para que isso aconteça. O segundo objetivo é sensibilizar realmente os participantes sobre a importância da acessibilidade digital na vida de todo mundo, especialmente das pessoas com algum tipo de deficiência. Em terceiro, é abordar as oportunidades que surgem a partir de plataformas acessíveis, de uma comunicação acessível em todas as plataformas digitais. E, em quarto, é pontuar as infrações legais que que as organizações que não têm os seus sites ou aplicativos acessíveis estão cometendo por conta disso, né? E que resultados que a gente espera, então, hoje? A gente espera ampliar essa consciência, né, e o conhecimento das pessoas em torno desse impacto negativo que a falta de acessibilidade gera. A gente espera ampliar o debate sobre como os órgãos aí de governo e secretarias poderiam adotar algumas medidas, algumas possibilidades para que realmente toda a cadeia seja acessível, toda a cadeia, partindo dos governos, seja acessível e puxe realmente toda a realidade do Brasil. E a gente pretende também levantar a discussão de como poderíamos fazer com que a Lei Brasileira de Inclusão, especialmente o artigo 63, que trata da acessibilidade digital na web, realmente seja cumprido. Quem está participando conosco aqui? Representando o setor empresarial, a gente tem a Simone Freire. Ela é idealizadora do Movimento Web para Todos e também fundadora da Espiral Interativa. Representando o setor governamental, temos aqui duas pessoas. O Ciro Pitangueira de Avelino, que é o secretário adjunto da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Grande, né? A Fabíola Calixto de Souza, que é coordenadora de Tecnologia e Acessibilidade Digital da Prefeitura de São Paulo. Representando o terceiro setor, temos aqui também duas pessoas, a Sara Barreto Marques Ribeiro, ali no canto, que é secretária de Acessibilidade e Ajudas Técnicas da Organização Nacional de Cegos do Brasil. A Bárbara Simão, que é pesquisadora em Telecomunicações e Direitos Digitais no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Representando a comunidade científica e tecnológica, Tiago Moritã, que é professor efetivo do Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba, pesquisador do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital, LAVID, e também coordenador do projeto Suite V-Libras. Ele ganhou de você. Na relatoria, a gente tem aqui o Eduardo Laurentino, que está sentado aqui com a gente. Ele é bacharelando do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Para a gente ser bem didático aqui hoje, a gente dividiu esse painel em blocos. Então, o primeiro bloco, aqui a gente vai discutir o problema. Vamos tentar entender, cada um nas suas áreas de atuação, tentar entender, então, o que acontece, o porquê que a gente não tem uma web acessível. E, no segundo bloco, a gente vai falar sobre as oportunidades que estão sendo perdidas por conta disso. E, no terceiro bloco, as soluções. Quais soluções que a gente pode pensar, cada um em sua área, e pensar juntos também para resolver esse problema de uma forma mais rápida. Na sequência, a gente abre para as perguntas, tanto daqui do pessoal do público presente, quanto que está nos acompanhando na web.
E aí, para contextualizar a nossa conversa, eu vou colocar alguns números, algumas informações aqui, e aí a gente começa a conversa. Tem 45 milhões de brasileiros no Brasil com algum tipo de deficiência, e essas pessoas querem se informar, se relacionar, estudar, se divertir, fazer tudo na web. Só que eles não conseguem, porque a nossa web realmente não é acessível. E essa falta de acessibilidade nem atinge só esses 45 milhões, atinge também todo mundo que está querendo e que está começando a aprender a navegar na web, a navegar na internet, a mexer na internet de uma forma geral. A gente também está falando de idosos. Hoje, no Brasil, a gente tem mais ou menos 30 milhões que têm algum tipo de dificuldade em relação enfim, a idade, enfim, as questões para navegar na web. E as pessoas com alguma deficiência motora temporária, que são pessoas que, às vezes, passam por alguma cirurgia ou algum acidente e ficam temporariamente, por exemplo, com os membros, as mãos enrijecidas e não conseguem usar todos os recursos ali do computador ou do celular para fazer a navegação. E o que é uma web acessível, né? Você deve estar perguntando, o que será um site acessível? Site acessível é aquele que, resumidamente, qualquer pessoa pode navegar sem precisar da ajuda de ninguém, sem pedir ajuda de ninguém, qualquer pessoa. É um site que segue todas as normas, todos o que está escrito lá, o passo a passo do WCAG, que é a bíblia da acessibilidade hoje na web, feita pelo W3C, junto com algumas empresas globais. Esse guia ele prevê tanto a programação de um site, de um aplicativo acessível, quanto também a questão do design, que é a parte que a gente vê, quanto o conteúdo, que é tudo que a gente lê, que a gente acessa, enfim, tudo que está lá. Então, são nessas 3 frentes. Mas, infelizmente, só 6% aqui dos sites e dos aplicativos brasileiros têm alguma preocupação com isso. Ou seja, a gente tem 94% de toda a nossa web não acessível. E, mesmo a gente tendo uma lei, a Lei Brasileira de Inclusão, que, especialmente no artigo 63, como eu comentei, que trata e obriga que todos os sites do Brasil, todos os aplicativos, sejam acessíveis. O Eduardo ele preparou um estudo aqui para a gente, para esse painel, trabalhando a relação entre a acessibilidade digital e a governança na internet. Esse estudo já está disponível, completo, lá no site do Movimento Web para Todos, e depois vai compor também o relatório final aqui desse painel. Eu trouxe aqui algumas coisas que esse estudo aponta, que, além do suporte da lei, é necessário que haja uma modificação nas relações sociais para que essa intenção realmente aconteça de fato, né, da acessibilidade. Que agora isso não se trata realmente de uma questão de cidadania. A sociedade tem que derrubar essas barreiras que impedem o pleno desenvolvimento de qualquer cidadão. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, não é capaz sozinha de provocar essa mudança. A gente já viu, ela está em vigor desde janeiro de 2016 e o cenário ainda não mudou. Então, o estudo conclui aqui que a governança das tecnologias vigentes elas devem incluir essa temática da acessibilidade digital já como premissa básica de tudo que é desenvolvido. A governança da internet agora deixa de ter esse caráter técnico, baseado em protocolos e tudo mais, e passa a integrar as questões de direito, questões sociais, questões econômicas, extrapola, realmente fica com amplia muito essa visão. E defender, o estudo conclui, né, que defender a acessibilidade digital como princípio da internet significa defender que realmente todos tenham garantido pleno direito de acesso à internet, de fazer o que quiser com ela como a gente. Então, aqui eu começo a perguntar para a mesa, né? A gente viu que tem uma lei, a gente viu que tem o passo a passo, todo guia, tem informação, a gente viu aqui que a internet ela tem como princípio, e deveria ter sido sempre, né, acessível, ela foi criada para ser acessível, mas a realidade está bem diferente disso. E aí eu queria que cada um de vocês aqui
falasse, né, de acordo com as experiências que você tem, com as áreas que vocês atuam, por que vocês acham que a web brasileira está tão longe de ser um ambiente acessível e inclusivo? Eu queria pedir que a Simone começasse. Alô. Bom dia, pessoal. Não tem jeito, agradecer aqui a oportunidade, agradecer a organização do evento, o convite, né, do CGI, enfim, as palavras da Suzeli, né, meu braço direito, esquerdo e uma líder aí maravilhosa do movimento. Todos aqui que estão aqui presentes, a gente sabe, né, que é super escasso, mas uma temática tão necessária e urgente, né, as pessoas que estão aqui são realmente militantes por tudo que a gente vai falar. Eu abro assim, falando da minha visão, né, falando da minha história e do meu envolvimento. Eu trabalho há 10 anos com comunicação digital inclusiva, né, quando eu fundei a Espiral, que é a minha agência. E lá atrás, né, eu comecei a trabalhar com uma organização, que é a Fundação Dorina, que trabalhava, naquele momento, toda a comunicação dela digital para cegos. E ali foi a minha entrada, né, nesse universo da acessibilidade digital, e eu fiquei muito tocada com essa oportunidade, né, do meu dia a dia estar voltado, inclusive, para trabalhar uma comunicação inclusiva. E nesses 10 anos que eu venho, né, enfim, me aprofundando aí nessa temática da acessibilidade digital, a grande questão que eu vejo, que é o grande assim, impeditivo para que realmente a gente consiga ter uma internet mais inclusiva, né, para que a Sara, por exemplo, ela vai falar da experiência dela, não tenha dificuldade de acessar a conta bancária dela, de pedir um aplicativo, um táxi, né? Então, o que acontece? Nesses 10 anos, o que eu vi é que falta, principalmente, gente, informação. Informação. Acessibilidade digital, 10 anos depois, assim, é um tema que não tem sido discutido nas escolas, não tem sido abordado nas agências de comunicação, que estão aí desenvolvendo sites, aplicativos, não tem sido debatido nas universidades. A gente tem ido, assim, como movimento, eu sou líder do movimento, em várias universidades, em várias instituições de ensino que trabalham o desenvolvimento de profissionais de marketing digital, e assim, o pessoal desconhece o tema acessibilidade digital, desconhece esses números que a Suzeli trouxe, né, que são 45 milhões de pessoas que querem interagir e se divertir como a gente. Então, na minha visão, Suzeli, assim, o grande impeditivo hoje, eu falando aqui como empresária, é a falta de conhecimento das empresas, dos profissionais, das escolas, né? Um ciclo assim que realmente precisa ser quebrado. E eu não vou dar spoiler, mas né, até para a minha experiência, né, essa minha inquietude, essa minha revolta, né, de ver que é uma coisa simples de ser implementada, né? A gente não está falando, eu brinco, não é a fórmula da Coca-Cola, gente, que está guardada 7 chaves, está aí na web para todo mundo consultar e todo mundo aprender. Então, na minha visão, sim, falta de conhecimento que é muito fácil de ser transformada. E aí, Ciro, o que você acha? Bom dia, turma. Eu vou pedir licença só para falar um pouquinho fora do microfone, que eu sei que tem a Sara aqui, pode ser que tenha mais alguém. Então, eu queria só... Bom dia para vocês, vou dar um bom dia para a Sara poder me localizar na sala. E eu estou aqui do seu lado, Sara, na segunda cadeira. E aí eu queria voltar também, eu sou o Ciro, eu sou baiano, vou me descrever um pouco visualmente para as pessoas que, de repente, estão acompanhando a gente à distância. Eu te passo. A gente pode fazer uma dinâmica. A Simone, essa pessoa que está do meu lado direito aqui, é uma pessoa linda. Uma moça de cabelos meio louros, com os reflexos, uma pele parda, um sorriso lindo. Está de camisa preta do movimento Web para Todos. Eu sou o Ciro, eu tenho também a pele parda, tenho uma barba cheia, cabelo já ficando grisalho um pouco. E eu digo para vocês assim, eu tenho quase 38 anos e eu tenho quase 38 anos de militância na acessibilidade. Isso porque eu tinha um pai que era deficiente físico, ele era paraplégico e cego de um olho. Então, a militância na acessibilidade, para mim, era diária, desde a hora que eu acordava para ajudar ele a tomar banho, até na hora de dormir, quando a gente recolhia as coisas da casa para ele poder passar com a muleta ou a cadeira de roda dele. Então,
para mim, e aí eu acho que eu podia começar a minha fala colocando isso para vocês, assim, para mim é natural a briga pela acessibilidade. Em qualquer lugar que eu vou, eu fico analisando, inclusive hoje, quando eu cheguei aqui, eu percebi que a gente tem uma série de dificuldades para adentrar no espaço, porque você não tem rampa de acessibilidade. Isso tudo está na minha natureza. E aí eu vou junto com a Simone. Eu acho que o que falta é a gente ter esse tipo de percepção. E aí não só para acessibilidade para deficiente, a gente está vendo isso na sociedade hoje como um todo, aquelas pessoas que não conhecem a dor do outro, têm uma dificuldade muito grande de ser empático com aquilo que é difícil para o outro. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que abordar. A gente precisa trabalhar um pouco mais a posição empática dentro de toda a distribuição, de todas as camadas da sociedade. E aí eu digo para vocês também, que vem um pouco da minha história, eu já sou servidor público há mais de 80 anos, apesar de ter 38, porque eu já estou na terceira geração de servidores públicos. Então, desde os meus avós, só uma delas não era servidora pública, os outros 3 eram. E aí eu defendo e sou otimista com relação à existência de um governo e de um Estado que esteja aqui para proteger e para poder dar e garantir os direitos mínimos para aqueles que não têm uma voz muito forte, ou porque são minoria, ou porque não são vistos pelo resto da sociedade. Eu acredito muito nesse papel do Estado. E aí, entrando mais especificamente na temática, a gente também não pode se iludir de que isso é um problema simples a ser resolvido, né? Quando a gente fala de 45 milhões de pessoas com deficiência, a gente tem uma gama de diversas variedades de tipos de deficiência. Não é uma questão muito simples de ser resolvida. Quando a gente fala de governo, a gente tem mais de 250 agências governamentais que precisam ser trabalhadas. E também, eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente tem as esferas do governo federalista que a gente tem no governo brasileiro. Então, a gente tem estados, municípios, e, além disso tudo, a gente interage com uma sociedade que também tem um grau de complexidade um pouco maior. Então, acho que o mais importante é a gente saber que não vai ter uma solução mágica. O mais importante é a gente saber que a gente tem que ter uma mudança de cultura e que a gente precisa que todo mundo esteja engajado nessa luta. A gente tem trabalhado isso dentro da Secretaria de Tecnologia já há muito tempo. A gente tem desenvolvido uma série de programas, desde o EMAG, o Velibras, o ACES. Então, a gente tem um trabalho que vem sendo construído ao longo do tempo. Eu sou otimista. A partir do momento que a primeira entrevista do presidente eleito tem uma tradutora de Libras ao lado dele, para mim já é um avanço, porque eu via, desde 1980, a dificuldade que era para as pessoas que tinham deficiência para ter acesso à informação. E, para finalizar, eu digo para vocês, a gente não está construindo um processo para entregar nenhum benefício além do que é esperado. A gente está brigando para entregar direitos básicos de participação na sociedade. Essas pessoas, em determinado momento, elas ficam excluídas da sociedade. E, quando a gente fala de uma sociedade que está cada vez mais digital, a gente tem que se preocupar principalmente com a inclusão digital dessas pessoas para que elas tenham acesso aos seus direitos e possam exercer os seus deveres também. Muito bom, muito bom. E aí, Fabíola, o que você acha? Por que a nossa web não é acessível? Bom dia. Vou falar fora do microfone para que todos possam me ouvir. Bom dia, eu sou a Fabíola. Bom, seguindo o rito da descrição, eu vou me descrever para quem tem deficiência visual. Eu tenho cabelos ruivos, blusa azul marinho, estou de calça branca, né? Eu atuo hoje na Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. E, em nome do Cid Torquato, também, que é o nosso secretário, gostaria de agradecer a todos que atuam em prol das pessoas com deficiência dentro da sua área, né, tanto no âmbito governamental quanto no privado, organizações. E nós, lá, por meio da Prefeitura de São Paulo, que atende a cidade de São Paulo hoje, é a mais populosa do Brasil, com 12 milhões de habitantes. Então, tem uma série de desafios lá que nós estamos fazendo. Uma delas é o próprio selo de acessibilidade digital. Tem uma série de projetos que beneficiam as pessoas com deficiência, porque hoje uma das missões da Secretaria é desenvolver projetos e políticas públicas que beneficiem esse público. Então, uma série de iniciativas nós temos feito lá, um trabalho de formiguinha, é um trabalho mesmo de conscientização, porque grande parte das instituições, agências de comunicação, pessoas que atuam nessa área, não entendem como é que funciona a acessibilidade digital, mas, muitas vezes, não é por falta de interesse, é por falta de conhecimento.
mesmo. Então, nós temos feito um trabalho todo de conscientização, levando esses projetos, levando esse tema para onde a gente pode levar, não só a nível São Paulo, mas a nível Brasil. Nós temos utilizado também, por meio do selo, que eu vou explicar mais para frente, algumas ferramentas do governo federal. Né? Gostaria até de agradecer. O César está aqui, eu sempre entro em contato, solicitando alguma coisa. O ASIS Web tem sido uma ferramenta muito utilizada lá pela Secretaria, um modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Então, dentro desse âmbito digital, nós temos feito diversos projetos, a própria CIL, que é uma central de intermediação em Libras, que eu vou explicar depois, como uma das soluções. Então, tem uma série de desafios hoje, por meio da prefeitura, que nós temos atuado e tem beneficiado a todas as categorias. O próprio selo, que muitas pessoas acham que é só para a prefeitura mesmo, um trabalho de formiguinha que a gente tem feito lá dentro, de acessibilizar o site de todas as secretarias da Prefeitura de São Paulo, que são 26 secretarias e 33 prefeituras regionais. Hoje estão todas acima de 95% no ASIS Web, César, exceto uma secretaria. E esse trabalho ele tem sido feito graças à participação de todos. Né? É um trabalho que a gente não faz sozinho. Então, hoje, a nossa casa precisa estar em ordem, né? A nossa casa precisa estar acessível para que a gente possa levar esse tema adiante. Ok? Muito legal. Bom, então a falta de informação está ganhando aqui no ranking, né, do principal motivo. Sara, e você? O que você acha? Você, até como representante da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, mas também como uma representante das pessoas com deficiência. Por que a nossa web está longe de ser acessível? Bom dia. Falando fora do microfone, bom dia. Bom, eu vou me descrever aqui rapidinho. Eu tenho cabelo castanho e um pouco abaixo dos ombros. Estou com a blusa preta, calça preta, terninho também preto. Aqui embaixo da mesa tem um cachorro, um cão-guia, um labrador, também preto. Bom, eu vim representando a Organização Nacional de Cegos do Brasil, a UNCB. Sou pessoa com deficiência visual, mas eu acabo me colocando em várias esferas. Eu também sou servidora pública, eu sou do Instituto Federal Fluminense, lá de Campos, no interior do Rio de Janeiro, onde eu moro. Já trabalhei lá com pessoas com deficiência. Hoje, eu trabalho como analista de sistemas lá. Também já trabalhei com acessibilidade web em projetos de pesquisa, alguns anos atrás. Então, eu testava sites, eu pesquisava acessibilidade. Eu sou usuária também da web enquanto pessoa com deficiência. E eu sou a secretária de tecnologia da UNCB. Então, a UNCB é uma organização, vou explicar aqui rapidamente, que ela é formada por mais de 80 entidades de e para pessoas cegas do Brasil. Então, e a gente tem as secretarias temáticas que atuam na defesa de direitos das pessoas com deficiência visual no Brasil. Então, eu faço parte de uma dessas secretarias, que é Tecnologia e Ciência e Acesso à Informação. E a informação sempre foi uma coisa muito cara para mim. Inclusive, foi a minha área de mestrado, de Ciência da Informação e Sistemas de Informação, que foi minha graduação, tecnologia, e isso sempre esteve muito ligado uma coisa com a outra. Então, a questão de as pessoas com deficiência, hoje, na sociedade da informação, onde a informação é algo fundamental para a vida do ser humano, as pessoas com deficiência estarem excluídas, muitas vezes, desse acesso à informação, desse direito a informações, é algo muito sério e muito complicado. Então, quando eu preciso de uma informação para estudar, para trabalhar, ou para fazer uma compra, ou para fazer qualquer coisa, né, como Simone exemplificou, para pagar uma conta, e eu não consigo, isso é extremamente estranho, porque eu sou uma cidadã comum e todos os 45 milhões de pessoas com deficiência são cidadãos que têm esse direito à informação. E eu concordo com tudo que foi dito aqui sobre por que a web ainda não é acessível. E falta informação, falta um pouco de interesse também, que aí já vai ser o tema do próximo bloco,
que as empresas ou as organizações não têm interesse em acessibilizar os seus sites. Talvez essa falta de interesse se dê também pela falta de informação. Mas né, e aí a gente vai discutir as questões de mercado, as questões do Estado, que os sites do governo têm que estar acessíveis, né, para justamente atenderem os seus cidadãos. Então, por que essa falta de interesse, né? A ONCB passa por grandes dificuldades quando nós fazemos reclamações e demandas, ou porque recebemos de usuários, ou porque nós mesmos detectamos essa demanda, essa falta de acessibilidade. A gente faz um relatório para a empresa, se coloca à disposição para auxiliar, para orientar, coloca, né, dá as diretrizes, e a empresa simplesmente não responde. Ou então diz que vai fazer alguma coisa e nunca faz. E aí é essa dificuldade da pessoa com deficiência ser ouvida, tanto individualmente, quando você chega numa empresa e diz, olha, eu preciso do serviço de vocês, o site de vocês não é acessível. Ah, que pena, é muito importante, sim, a gente vai ver, mas é porque tem aqui que mudar muita coisa e tal, mas você espera um pouco. Tá. Ou então simplesmente não responde, não diz nada. Inclusive, enquanto organização, né, nós chegamos para essas empresas representando as pessoas cegas nacionalmente, né, inclusive e fazemos essa representação, mas a gente precisa desse retorno das empresas e das organizações. Então, essa dificuldade de comunicação entre as pessoas e as organizações representativas e as agências, as empresas, etc., torna difícil que a acessibilidade vá adiante. O problema está ficando cada vez mais complexo mesmo. E aí eu queria pedir para a Bárbara agora, do ponto de vista dela, né, principalmente relacionado às questões legais, né, o porquê que a nossa web está longe de ser acessível. Oi, gente, bom dia a todas e todos. Eu sou a Bárbara, eu sou representante do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Me descrevendo minha aparência física, eu sou branca, tenho 25 anos, tenho cabelos longos e castanhos e estou vestindo uma camisa branca com setinhas pretas. Queria agradecer o convite de estar aqui nesse painel. O Web para Todos convidou o IDEC desde o início do ano para a gente fazer uma parceria, né, com relação a uma pesquisa especificamente sobre comércio eletrônico e sobre as violações a pessoas com deficiência que estavam acontecendo nesses sites da web. E, enfim, a gente ajudou na elaboração de um estudo relacionado às violações legais que estavam acontecendo. E a minha percepção, pelo menos, é de que não é assim, o marco legal que a gente tem hoje no Brasil, ele é bom, assim. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei muito forte, é uma lei que foi inspirada numa resolução da ONU, inclusive, de 2015, que tem diversas regras e princípios sobre acessibilidade. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que deve ser entendido em conjunto com essa Lei Brasileira de Inclusão, depois de que ela entrou em vigor. E a gente tem também o Marco Civil da Internet, que também tem regras expressas sobre acessibilidade nas aplicações da internet. Então, assim, da perspectiva do ponto de vista puramente jurídico, legal, assim, a gente já tem regras boas sobre isso. Então, eu acho que eu me junto às pessoas que falam sobre informação mesmo. Eu acho que falta realmente informação, e não só para as empresas, da parte das empresas e dos órgãos do poder público, nem nada, mas também do próprio usuário, do próprio consumidor, de saber o que ele tem de direitos e conseguir exercê-los. Assim. Também tem esse ponto que é muito importante da gente pensar. E também de pensar que a discriminação, ela não é só uma ação, né? Ela não é só o ato de você falar alguma coisa ou de você discriminar diretamente uma pessoa. Ela também é omissão. Então, eu acho que falta essa percepção também por parte de todo mundo que está envolvido nesse sistema, de que, enfim, essas pessoas precisam ser incluídas. Tem também a questão de formação de uma cultura mesmo, de direitos, uma cultura jurídica, porque a lei, de certa maneira, de 2015, ela ainda é recente, né? Então, acho que ainda a gente precisa mesmo de tempo para amadurecer essas questões, e isso está sendo feito agora. Eu acho que justamente esse painel é super positivo por causa disso.
E, bom, acho que são esses os pontos mesmo que eu queria destacar. E até, enfim, a concepção e percepção das pessoas de que isso tem que ser feito desde a origem dos sites, né, do desenvolvimento dos sites ou de aplicações qualqueres. Que você tem um princípio lá do desenho universal e que isso deve ser pensado desde a origem da concepção do projeto e que ele deve ser acessível para todos, independentemente de qualquer condição física ou psicológica que a pessoa tenha. É isso. Muito bom, obrigada. E, Tiago, e do ponto de vista da academia, quais são os desafios aí, o porquê que a gente está longe de ter acessibilidade na web? Bom dia. Bom dia também, né, fora do microfone. Só me descrever brevemente, né? Eu sou um jovem, me considero um jovem, tá? Pele clara, cabelos castanhos, tenho 34 anos, estou vestido aqui com uma blusa jeans e um blazer azul. Queria agradecer também o convite, antes de começar a agradecer o convite. Acho muito importante a gente ter a oportunidade de ter uma mesa num evento como esse para discutir acessibilidade, né, que é um tema que eu tenho paixão total. Assim, eu comecei a me envolver na causa, né, a partir de um problema real, né. Então a gente recebeu uma aluna, né, eu conto essa história sempre que eu falo. A gente recebeu uma aluna em 2009, né, faz 9 anos. A gente recebeu uma aluna surda lá no curso de computação na UFPB e a gente não conseguia se comunicar com ela. E a universidade, no momento, não tinha estrutura nenhuma de apoio, né? Ela não tinha intérpretes para acompanhá-la nas aulas. A estrutura que ela tinha, ela gravava as aulas, o áudio das aulas, e um aluno fazia a transcrição para ela. Então, no primeiro período, ela, das 6 disciplinas que ela estava cursando, ela só conseguiu concluir uma, né? Então, isso chamou muita atenção da gente, até a nossa barreira de comunicação com ela influenciou muito para a gente começar a fazer uma imersão nesse tema, nesse problema, e a gente começou a estudar e acompanhar os problemas e pensar em soluções do ponto de vista tecnológico, já que a gente trabalha com tecnologia, que pudessem auxiliá-los, não só na questão do ensino em si, né, mas também para aumentar o acesso dela à informação na web, na televisão, no cinema, enfim, em outros meios. E aí, falando do ponto de vista da academia, um dos aspectos que a gente percebe, né, como pesquisador, desenvolvedor de tecnologia, um dos problemas que a gente encontra é que fazer pesquisa no Brasil não é trivial, né? Não é fácil em nenhum lugar do mundo, mas no Brasil a gente tem uma dificuldade um pouco mais acentuada, porque normalmente os financiamentos eles são de tempo muito curto, e para fazer pesquisa de impacto, que dá um resultado, né, que você sai da pesquisa até chegar na inovação, você precisa de um investimento, de bons investimentos e o mais contínuo possível, né? A gente está trabalhando há 9 anos e o Velibras ainda tem uma série de problemas, uma série de coisas para serem melhoradas. Então, esse é um dos aspectos. Fomos muito felizes, assim, embora, né, tenha essa característica, fomos muito felizes porque tivemos parceiros muito importantes nesse meio do caminho, né? A própria STI aí, do César aqui e o Ciro estão como representantes, impulsionam e estão impulsionando sempre a nossa iniciativa. E aí a gente também tem outras frentes de trabalho, mas a gente comenta depois. Só dando um pouquinho uma pitadazinha um pouco polêmica, assim, sendo um pouco duro, com relação à temática, né? Além da questão da informação, eu levanto um problema na minha avaliação que eu acho que não é só falta de informação, mas uma visão equivocada na minha avaliação das empresas também, muitas empresas e instituições, porque acho que eles não enxergam as pessoas com deficiência como investir nas pessoas com deficiência como um investimento. Eles encaram isso, eu percebo nas conversas que a gente tem, normalmente encaram muito como um custo. Então, eu não vou tornar meu site acessível porque eu vou gastar com isso, né? Enquanto teve um dado do artigo do Eduardo que eu li, me chamou muita atenção, o poder de compra das pessoas com deficiência é 22 bilhões de reais
do Brasil. É um montante representativo. Se as empresas se atentarem para isso, né, já que vivemos numa sociedade capitalista, tem um potencial reprimido aí muito grande para consumir, para comprar na internet, né, para acessar cinema, para acompanhar. Então, se você tornar seu site acessível, né, seu mecanismo de comunicação acessível, você vai poder aumentar o número de leitores, de clientes. Então, acho que tem esse lado também aí que tem que ser ponderado. Muito bom, obrigada, Tiago. Bom, então a gente viu aqui que está faltando, né, sobre o problema, né? Está faltando informação, empatia, interesse ou omissão por parte das pessoas, falta conhecimento e amadurecimento das leis, está faltando respeito, está faltando investimento em pesquisa e está faltando uma visão mais realista por parte das organizações que desenvolvem esse tipo de sites ou aplicativos. E aí eu pergunto aqui, vou pedir para a Simone, para a Sara e para o Tiago. O Tiago já falou um pouquinho, mas em relação às oportunidades, então, né, vou começar até... não posso inverter a ordem, senão vou complicar ali o pessoal da mesa. Eu queria, então, que eles falassem das oportunidades realmente que estão sendo perdidas por conta disso. Aí eu vou pedir, então, para a Simone começar. O Tiago já deu spoiler ainda. Não, na verdade, assim, são muitas oportunidades, né? Se a gente for falar como a parte de empresa, esses dados que o Tiago falou são dados que foram publicados, 22 bilhões foram gastos, né, consumidos em tecnologia assistiva em 2017 no Brasil. Esse número, eu vi um estudo recentemente do Banco Econômico Mundial, que o potencial de consumo das pessoas com deficiência no mundo bateu 7 trilhões de dólares das pessoas com deficiência e seus familiares. Um outro dado muito interessante, no ano passado, em 2017, as vendas de carros adaptados no Brasil cresceram 35%, num país em crise. Então, assim, tem, sim, oportunidade de negócio. Pessoa com deficiência paga imposto como qualquer outra, quer consumir como qualquer outra. Não, Sara? Quer se divertir como qualquer outra, estudar, enfim. Não é a deficiência que limita ela, né? É justamente o ambiente não estar preparado para que ela seja e exerça o seu poder de cidadania, o seu poder de consumo. Então, na parte da empresa, falta essa visão realmente de ver a pessoa com deficiência como um potencial cliente, consumidor do seu serviço, da sua informação. Se a empresa for trabalhar também essa questão do empoderamento do seu colaborador, né, a gente fala muito disso, você ir trabalhar com um propósito, né, você saber que, no final do dia, você está ali contribuindo para uma causa tão bacana, né, que é permitir esse acesso para as pessoas com deficiência. As empresas podem trabalhar isso. Vou transformar o meu site, minha aplicação, não só porque eu tenho um potencial de consumo para trazer esse público, como para o meu time se orgulhar e entender que a gente não está com um discurso social e diverso só na teoria. A gente está na prática e no digital também, né? Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada também no digital. Para os profissionais, gente, é um diferencial competitivo muito grande você ser um desenvolvedor especialista em acessibilidade, você ser um produtor de conteúdo que trabalha acessibilidade para 45 milhões de pessoas com deficiência, você ser um designer, você ser um gerente de projeto, um GP, que tem esse viés de uma comunicação inclusiva, né? Então, assim, são inúmeras as oportunidades, né, para empresas, para profissionais, acho que é por aí isso. Muito bom. Então, eu queria que a Sara falasse, então, do ponto de vista da pessoa com deficiência, né? Se você concorda aí com a Simone, que tem um mercado, que você gostaria de gastar um pouco mais de dinheiro e não está conseguindo. É verdade isso? É verdade. Ou gastar mais ou gastar menos, porque, às vezes, a gente acaba comprando na concorrência porque a concorrência é mais acessível. Isso acontece com um aplicativo de transporte... Eu não posso citar os nomes, né? Não vou citar os nomes aqui. Tem um monte de exemplo para dar, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Então, você tem 2 aplicativos lá de transporte para chamar o carro, e um é acessível e o outro não.
O que não é acessível, às vezes até sai um pouquinho mais barato, mas eu não posso confiar na primeira pessoa que está na rua para entregar o meu celular e pedir para chamar o aplicativo. Isso é impossível, para chamar um carro para mim. Então, eu chamo o que é acessível. Gostaria, inclusive, esse que não é acessível, a ONCB já mandou uma demanda para eles. Assim que ele deixou de ser acessível, a ONCB já prontamente mandou esse relatório que eu citei, e não tivemos resposta até hoje. Continuamos cobrando deles que acessibilizem o seu aplicativo, que é um aplicativo que funciona no Brasil inteiro. E outras coisas também, outras questões. Eu gosto muito de comprar pela internet, eu compro um monte de coisa. Passagem aérea é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu estava viajando muito para fazer concurso pelo Brasil afora. E aí até que eu encontrei um site de pesquisa, desses sites que você pesquisa passagem de várias companhias, e ele era acessível. E era acessível por coincidência, porque tem site que é acessível por coincidência. Não é porque eles se propuseram a ser acessível, mas, por acaso, eles usaram ferramentas ali que, com o meu leitor de tela, aí eu vou falar aqui sobre acessibilidade para deficiência visual com leitor de tela, que é o que eu me sinto com propriedade para falar, né, até também pela organização que eu represento. E aí eu comecei a pesquisar lá, ia pesquisar, e um belo dia eu entrei lá e não era mais acessível. Nossa, a minha frustração foi enorme. E o meu desespero também. Como é que eu vou comprar as minhas passagens? Porque passagem é uma coisa que não adianta você pedir para alguém ver para você um dia. Você tem que ficar olhando toda hora. E tem horário. E aí eu reclamei e eles voltaram a acessibilidade do site e eu só compro com eles, não compro nos outros sites. Claro que a companhia aérea tem um preço, às vezes, muito mais... uma diferença de preço maior, e aí eu preciso ficar pedindo ajuda para alguém, é complicado. Tem sites que são acessíveis por coincidência, mas, por exemplo, não tem descrição dos produtos. Já deixei de comprar muita coisa, porque não tinha descrição do produto, uma roupa, um artigo de decoração, um presente. Então, só diz ali o material e o tamanho. Tá, o que eu vou fazer com esse dado? Não sei nada. Eu fecho o site e não compro. Isso para a educação, para pesquisa acadêmica, sites de universidade, sites enfim, eu falei muito das compras porque a gente está falando de mercado, né? A gente está falando de pessoas que querem consumir e não conseguem, empresas que estão deixando de vender. Acabou o tempo. Né? Valeu. Muito bom. Não, e essa coincidência que a Sara está falando, na verdade, o que acontece é que muitas vezes os desenvolvedores pensam nesses sites, fazem ele de uma forma acessível sem querer, entre aspas, porque um site acessível também ele se posiciona muito melhor em rankings de busca, ele carrega mais rápido, mais fácil, tal. Então, pensando assim na usabilidade como um todo, muitas vezes esses sites acessíveis por coincidência, por engano, por acaso, também tem, às vezes, esse olhar do desenvolvedor pensando mais nele carregar mais rápido e vir mais no topo ali das buscas. E aí, Tiago, então, na academia, você acha que ainda tem espaço, oportunidades também pensando em desenvolver novas aplicações, ou não, de melhorar, e de ajudar também a quem desenvolve os sites a torná-los ainda mais acessíveis? Tem espaço para isso? Sem dúvida nenhuma, assim, tem muito espaço pelo que a gente vem acompanhando, porque se a gente levar em consideração, né, o dado que você apresentou no início, né, a gente tem 94% dos sites .br sem acessibilidade nenhuma. Assim, não vou dizer nenhuma, mas não estão acessíveis, né? Então, assim, há uma demanda para desenvolvimento de tecnologias para suprir esses espaços. Isso falando só da web, né, se a gente pensar também no contexto digital de forma mais abrangente, televisão, cinema, a gente tem muito espaço para desenvolvimento de tecnologias. A gente tem, por exemplo, além do problema, por exemplo, de acessibilizar o site com relação aos padrões do EMAG, do WCAG, tem a questão também, por exemplo, tem um problema, que é o que a gente é uma das coisas que a gente está pesquisando lá, que é a questão de audiodescrição de vídeos, né? Como na web a dinâmica é muito grande, né? O volume de informações novas ela aumenta numa velocidade muito grande. Então, para que a gente tenha vídeos com audiodescrição, por exemplo, para todos os vídeos possíveis, você precisa ter também estratégias, soluções tecnológicas que permitam que você
consiga gerar a descrição de forma mais ágil, mais barata também, para viabilizar, né? Porque está todo mundo subindo vídeo no YouTube toda hora, são 72 horas de novos vídeos por minuto, então não dá para pensar em produzir essa descrição de forma manual. Então, tem um nicho aí bacana, a gente trabalha lá, tem um dos projetos que a gente está investigando, é como automatizar o processo de audiodescrição. Então, analisando a imagem para detectar informações sobre os cenários, sobre os personagens. Então, a gente tem algumas coisas nessa linha. Os teleatendimentos, né, para a pessoa com deficiência, a pessoa surda, precisam ser acessíveis também. Então, se a gente parar para pensar, os chats lá que as empresas usam para conversar com as pessoas surdas precisam ser acessíveis. Então, há demanda para os intérpretes. Há demanda também de soluções tecnológicas, né, para conseguir, a gente chama de chatbots acessíveis, né? Então, precisamos ter chatbots acessíveis, precisamos ter atendentes que saibam falar Libras para poder, né, dar esse retorno aí para as pessoas com deficiência. Então, a gente eu enxergo muitas oportunidades. A gente está vendo o crescimento forte também dos cursos de educação à distância. Então, essas plataformas vão usar a internet, então vão precisar também de ter acessibilidade e, com isso, vão precisar ser desenvolvidas tecnologias e adaptadas tecnologias para incluir nessas ferramentas também. Então, tem um mundo aí de oportunidades, na minha visão, que as pessoas estão deixando de explorar. Muito legal. Então, só resumindo aqui esse bloco, a gente viu que tem potencial de mercado no mais amplo sentido, então, desde consumo de produtos e serviços, de informação e de tudo que a web realmente pode disponibilizar, desenvolvimento profissional, melhora da usabilidade, da visibilidade dos sites aí em ranqueamento, oportunidades e desenvolvimento para a tecnologia nos mais diversos setores, aqui, como o Thiago falou, ampliação do EAD para mais pessoas, atendimento ao consumidor, e por aí a gente pode ficar a tarde inteira agora listando mesmo, porque a gente está num fórum da internet, a gente está vendo tantas as oportunidades aqui que a gente tem aí em todas as áreas. Então a gente tem um monte de problema, que foram os que a gente listou anteriormente, esse monte de oportunidade. Agora, como é que a gente poderia, então, se juntar, todos os setores que estão aqui se juntariam para realmente fazer com que essas soluções, essas oportunidades sejam transformadas em soluções e realmente melhore aí para todo mundo. E aí eu vou começar pedindo então para a Simone, aí, representando o setor empresarial, comentar como que você vê, como que você enxerga aí essa possibilidade de solução. Eu acho que até já foi, né, eu mesma comentei nas falas. Alô, melhorou. Comentei nas falas anteriores, assim, especificamente, né, falando aqui como Espiral e até mesmo como movimento. A nossa contribuição é formar os jovens, né? A gente, até vou dar um passo atrás, aí, tem 3 minutinhos. O que a gente viu? As empresas é uma coisa mais difícil, com todos esses argumentos que a gente levantou aqui, de lei, de oportunidade, né? O poder de transformação, a gente viu que vai demorar um pouco mais para a gente conseguir, né? A gente brinca que é sensibilizar o coração peludo das empresas, né? Aquele coração lá duro, de pedra, com todos esses argumentos, a gente tem recebido uma certa resistência. Não importa se a gente está falando de alta liderança, se a gente está falando, né, de gestores de projetos, a gente tem essa dificuldade de mostrar esse potencial cidadão e de consumo, enfim, das pessoas com deficiência. Então, o que a gente viu? Gente, é simples assim, a gente tem que ir na base. A gente tem que ir em quem está desenvolvendo a web no Brasil. Então, a gente tem que fazer com que esses jovens, né, com que as escolas que estão formando profissionais de marketing digital, as escolas que estão lá atrás, mesmo ensino fundamental, não tem várias escolas que estão trabalhando aí robótica, tanta coisa legal. Vamos ensinar essa molecada, eles estão desenvolvendo games, eles têm que desenvolver games acessivelmente, né? Por que não trazer isso já para as escolas lá no início? Então, a gente vê como solução trabalhar a base de profissionais que estão desenvolvendo soluções web. Então, a gente está falando de desenvolvedores, de conteudistas e de designers. Então, o nosso foco, nesse momento,
eu estou militando aí como empresária social e como, né, líder do movimento, para que essas pessoas, sim, entendam e tenham essa consciência de que eles vão fazer toda a diferença na hora de partir com a gente para essa transformação digital. Bacana. E, Ciro, o que você acha aí, do ponto de vista do governo? Que solução a gente pode encontrar? Bom, não é sempre que eu consigo um espaço de fala onde a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Aí, também, traduzindo um pouco a plateia que está aqui, eu vejo muitos jovens, tem uma sala aqui meio que preenchida com jovens que provavelmente estão buscando informações de contexto para a sua formação profissional. Eu imagino que muitos de vocês estão nessa situação. E aí eu digo para vocês, me arriscando aqui a liberdade de estar num fórum, de fazer algumas provocações para vocês. E aí eu queria fazer uma analogia. Assim como tem pessoas com deficiência, a gente tem instituições com deficiência. E eu acho que as principais instituições com deficiência hoje são aquelas que são representativas, e aí especialmente o governo. O governo tem suas deficiências, e elas são muito evidentes hoje em dia, porque a gente está sendo muito cobrado pela sociedade para que a gente tenha uma representatividade maior daquilo que a sociedade espera da gente. E aí, como eu disse no começo, o cenário é complexo. Para cenários complexos, você não tem soluções maravilhosas. E eu costumo dizer que a principal solução para cenários complexos é você considerar 3 principais fatores de atuação, que são pessoas, pessoas e pessoas. São as pessoas que nos demandam, são as pessoas que nós somos dentro do governo atuando para transformar uma realidade, e as pessoas que recebem aquilo que é impacto do governo. E aí a provocação que eu faço é que, num cenário onde você tem uma relação muito forte baseada em pessoas, a gente tem algumas soluções, e é um pouco do que a gente tenta trabalhar na Secretaria de Tecnologia. E a gente tem ofertado isso. O primeiro é que você se permita ser permeável, que você permita que outras instituições trabalhem com você. A gente tinha uma lógica de governo hermético, fechado, e que era o dono de todo o saber necessário para resolver os problemas. E o que a gente vê agora é a necessidade de construir um governo que seja permeável, que tenha diálogo com o terceiro setor, que tenha diálogo com o setor empresarial, e eu tenho visto, pelo menos nos últimos anos, uma permeabilidade do governo para fazer esse diálogo e essa participação. Por outro lado, para isso funcionar, as instituições da sociedade civil, elas precisam se arvorar e tirar um pouco essa resistência de trabalhar com o governo e se aproximar do governo para trabalhar. Aqui na mesa, por exemplo, a gente vê, dentro dessa temática, com a secretaria que eu trabalho, eu estou cercado praticamente de parceiros aqui. O colega que desenvolve o Velibras, o Tiago, tem um pessoal de São Paulo com quem a gente está desenvolvendo uma lógica do selo, e o César, que está aqui, que é um grande paladino da defesa da web acessível dentro da secretaria. Então, eu acho que essa é a lógica que a gente tem que construir, uma lógica muito baseada na permeabilidade do governo com a sociedade, na integração, e aí vocês, jovens, têm que começar a considerar, no seu futuro profissional, atuar em parceria com o governo, não digo nem dentro do governo, que a gente tinha muito sonho do concurso, mas eu queria colocar para vocês que a ideia de vocês trabalharem com o governo, não necessariamente no governo, é algo fantástico. Então, plataformas, redes, espaços de fala como esse, e a provocação vai para vocês. Assim como as árvores, os governos somos nós. E aí, Fabiola, o que você sugere aí como solução? Alô? Bom, muito bom, Ciro. É muito importante mesmo essa parceria com o governo, porque o governo tem esse poder de desenvolver políticas públicas que beneficiem a sociedade, que beneficiem todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. E algumas iniciativas interessantes lá da prefeitura, por meio da secretaria, é realmente desenvolver essas soluções. Uma delas é o próprio selo, que nós temos buscado aí essa parceria com o governo federal para expandir cada vez mais essa solução, que tem tido um impacto muito positivo, porque não é só um selo de acessibilidade que certifica páginas web. Tem todo esse processo de conscientização das empresas, por parte das empresas e das pessoas que trabalham, que atuam nesse nicho, em todas essas esferas da comunicação digital, de desenvolvimento. Então, um dos trabalhos que a gente tem feito é parceria mesmo com associações de todas essas esferas, associação de desenvolvimento de software, associação de jornalista, marketing, todas essas associações que, de alguma forma, têm inserido conteúdo na rede, e-commerce, enfim, são muitas. Hoje a gente tem mais de quase 30
parcerias com associações. E o que acontece? Essas associações também ajudam a gente nessa divulgação da acessibilidade digital. Por exemplo, nós, como secretaria, não temos essa dimensão de conseguir chegar dentro dessas esferas que são muito nichadas, né? Então, essas associações divulgam nas suas redes esses projetos, workshops a gente tem feito para divulgar esses trabalhos de acessibilidade na comunicação digital, o próprio selo. E nós temos, hoje, também sido divulgado como que eu posso dizer? Estimulado a denúncia mesmo, parceria com o próprio Ministério Público. Hoje nós temos sido um braço direito, porque eles recebem uma série de denúncias sobre acessibilidade digital. São sites de educação à distância, plataformas de educação à distância que não são acessíveis, e-commerces. Então, isso tudo tem chegado para a gente. O Ministério Público não tem esse braço técnico, esse conhecimento técnico e acessibilidade, e, por meio do selo, por meio de uma metodologia, nós também temos auxiliado esse nicho de mercado. O próprio PROCON, parceria com o PROCON, também faz toda essa diferença, porque a sociedade, as pessoas com deficiência têm esse espaço, e, se de alguma forma elas se sentirem prejudicadas no acesso a essas informações online, elas podem, sim, denunciar por meio desses canais de denúncias, e aí isso chega para nós. Então, tem sido um grande desafio. Um trabalho bem interessante também, que é a Central de Intermediação em Libras. Hoje, isso só acontece hoje em São Paulo, mas é uma iniciativa bem interessante de acessibilidade digital. O surdo, por exemplo, hoje ele tem direito de, por exemplo, fazer uma consulta médica ou qualquer serviço público a nível municipal, por meio desse aplicativo de intermediação em Libras. É como se fosse um Google Translator mesmo, de transmissão ao vivo de vídeo, que faz toda essa triangulação, porque a Libras não é uma linguagem assim muito comum para as pessoas que não têm esse contato com pessoas com deficiência, apesar de ser oficial. E aí o surdo simplesmente pode instalar esse aplicativo e ligar ele no momento que for necessário, nesses ambientes públicos a nível municipal, e solicitar um livro numa biblioteca, uma consulta médica ou qualquer serviço mesmo, não tem limite. E também esse convívio com as pessoas com deficiência faz toda a diferença, né? Lá na secretaria tem muitas pessoas com deficiência, a gente respira a inclusão o tempo todo. Então, tem cadeirante para todo lado, pessoas com deficiência visual, auditiva, motora. Então, essa convivência faz, sim, toda a diferença. Então, a contratação, né, tem um projeto bem bacana de contratação de pessoas com deficiência, então não tem desculpa. A gente tem uma base de dados muito grande, então, quem precisar, por exemplo, contratar uma pessoa com deficiência tem essa possibilidade. Cultura inclusiva também, que é uma iniciativa... Por que não ter esse contato com a cultura? Então, hoje a gente tem uma parceria com a Secretaria da Cultura. Então, semanalmente, tem teatro, cinema com audiodescrição, Libras. Então, todo esse trabalho tem sido feito também por meio da Secretaria como solução para incluir essas pessoas também à cultura. São várias iniciativas. Muito bom. E, Sara, e você, então, com os 2 chapéus novamente, como representante aqui das pessoas com deficiência e de uma associação, de uma organização aqui do terceiro setor? Sim, eu, mais uma vez, concordo com as falas dos colegas, e eu quero colocar também a importância de incluir as pessoas com deficiência e as suas organizações representativas legitimadas nessa discussão. Porque, e aí eu vou pegar até um gancho, né, na fala do Ciro, que quando ele diz que o governo precisa, né, o governo está se abrindo para essa comunicação. E isso é muito importante mesmo, isso é de extrema importância, porque se a gente conseguir incluir as pessoas com deficiência nas políticas públicas, nas discussões para a legislação, ouvir quais são as necessidades dessas pessoas, quais são as soluções, o que pode ser feito, o que precisa ser feito e de que forma, a gente consegue fazer. Porque, por exemplo, se você tem lá uma lei ou um decreto que é escrito e promulgado sem ouvir ninguém, a sociedade só fica sabendo depois que está pronto. E você pensa, gente, mas que lei é essa? Da onde que tiraram isso? Né? E por que não perguntaram? Por que não ouviram? Isso não só o governo, tá? Inclusive pesquisas de universidade também.
questões empresariais também, porque às vezes a pessoa quer fazer para dizer, não, eu estou fazendo aqui um site acessível, um projeto acessível, mas aí quando vai aplicar na prática, a pessoa percebe que, a organização percebe que aquilo na prática não funciona, porque a pessoa com deficiência não esteve presente desde o início. Isso pode acontecer por várias questões, ou falta de informação, ou falta de interesse, como eu falei, mas às vezes é falta de informação. Então, quando a gente considera, leva em conta que precisa se incluir essas pessoas, a margem de erro ela é menor. As probabilidades daquele projeto ser efetivo aumentam bastante. Inclusive, a ONU lançou recentemente um comentário geral, que é um texto, uma recomendação, de que para que os governos ouçam as pessoas com deficiência e suas organizações. Não é que, então, né, não sou eu que estou dizendo, é a ONU, e a gente, por experiência própria, a gente vê como que isso é importante. E, na verdade, as organizações não são a dona da verdade, ou uma questão de tutela, não é nada disso. São questões que, por exemplo, a ONCB ela é formada por várias pessoas que têm deficiência e que se especializam em várias áreas e que atuam em várias áreas do conhecimento, desde de saúde, tecnologia, trabalho, pessoas, jovens. É muita coisa que a gente consegue abarcar, mas a gente precisa dessa abertura para que a gente consiga fazer nosso trabalho, né? Muitas vezes são organizações voluntárias, trabalho voluntário mesmo, mas que são pessoas que atuam, que se comprometem com isso, que querem trabalhar e que precisam ser ouvidas. Então, quando a gente tem essa comunicação em todos os setores, desde as empresas, dentro das universidades, dentro das instituições de governo, a gente consegue ter um diálogo e a gente consegue ir para frente e chegar num acordo, chegar aonde a gente precisa chegar. Perfeito. Bárbara, o IDEC, qual a luz que o IDEC tem enxergado aí? Acho que um fortalecimento de uma cultura, né, de acessibilidade em geral é um dos pontos mais importantes. Isso passa pelo artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, que é o fato de que todos os sites da web devem ser acessíveis. E o que isso significa, né? Inclusive, a Suzeli me perguntou uma vez se jogos online ou aplicativos não estariam inclusos nisso, porque a lei fala especificamente sobre sites. Mas aí a gente tem que compreender esse artigo como abrangendo todas as aplicações de internet, porque assim, se a gente faz uma leitura conjunta com o Marco Civil da Internet, que é a lei que determina as regras básicas da internet em geral, a gente não tem especificamente sites da web, a gente tem aplicações da internet, que são qualquer tipo de aplicação que está lá conectada à internet. Então, isso vale para aplicativos. Então, qualquer aplicativo de corrida está incluso nisso. Isso vale para jogos. Então, qualquer consumidor com deficiência tem o direito de jogar qualquer jogo que ele quiser. É um direito básico de lazer também da pessoa, sabe? E aí, essa construção dessa cultura, né, de você disseminar esse tipo de conscientização, isso passa por, enfim, políticas públicas. Então, fazendo referência aqui a tudo que vocês já comentaram a respeito do selo de acessibilidade e tal, isso pode começar localmente. Então, cidades podem ter essa iniciativa e, se forem positivas, exportar essa iniciativa para outras cidades também. E aí existe também uma função da sociedade civil, que é justamente fazer barulho, né? Que é fazer campanha de informação, campanha de conscientização e pressionar o poder público para que essas iniciativas sejam tomadas. Pressionar também o judiciário para que essas regras passem a ser vistas do ponto de vista na hora de decidir um caso específico, sabe? Porque, às vezes, fica lá a gente tem a lei, só que aí a gente não tem a execução da lei de fato. Então, passa por tudo isso, por todas essas questões, eu acho. Perfeito. Tiago, último, porém não menos importante. Qual solução você enxerga? Não, assim, até reforçando o que foi discutido aqui, eu vejo duas coisas bem importantes, assim, que até assim, refleti que eu ia falar. Um é o que a Sara comentou e a Fabíola falou um pouco também, que primeiro essa questão da cultura, né?
fazer com a pessoa com deficiência e não para a pessoa com deficiência, né? Então, eles têm que colocá-los para participar desde o início, desde sempre, né? Isso é fundamental, porque senão, por exemplo, para a gente que está desenvolvendo tecnologia, você acha que está solucionando um problema e eventualmente não está, né? Esse, eu acho, talvez, é um dos problemas da web não ser acessível, né? Ela não foi construída junto com as pessoas com deficiência. Então, por isso que tem que ter os padrões depois para poder adaptar a web para que ela fique acessível. Se ela já fosse projetada, né? Se a coisa já é projetada, pensada, tendo esse olhar, né? Tendo essa participação da pessoa com deficiência, você já consegue já resolver o problema na partida, né? E dentro do que é possível fazer, né, dentro do que está no nosso escopo, a questão da legislação, tal, acho que está um pouco fora do nosso escopo, mas nós aqui, já fazendo um pouquinho de spoiler para o fechamento, mas acho que o que o Ciro falou é bem relevante, acho que a união dos setores ela é indispensável. Eu acho que parceria e união é a chave para a gente. Por quê? Porque a gente aqui se complementa, né? Então, por exemplo, o Velibras ele era um protótipo de pesquisa. Então, quando a gente se juntou com o governo, ele virou uma solução que está hoje em 1.500 sites do governo federal, site da Câmara, site do Senado, da Vivo, da Oi, da Claro, da TIM. Então, tá uma série de sites auxiliando aí nesse processo de acessibilidade. A gente tem que se juntar também, a gente também se juntou com o INES, com a Câmara. Então, quando você vai agregando, né, outros setores, as ações vão se complementando e você consegue viabilizar, né? Por exemplo, no Velibras tem uma questão importante, que é uma questão que a gente está discutindo aí, né, na questão de sustentabilidade do projeto, que é a universidade ela não consegue, não é meio que função dela cuidar dessa solução depois que ela já está em campo, né? Depois que ela já foi implantada. É difícil para a gente trabalhar com suporte, manutenção, por exemplo. Isso, suporte especialmente, é uma função mais do mercado. Então, a integração com o mercado também é importante, até para que a solução seja sustentável. Não é o governo que tem que ficar bancando isso a vida toda, né? Eu acho que dá para construir uma solução que participe o mercado, participe o governo, participe a academia, e a gente consegue viabilizar e construir soluções aí para ir melhorando aos poucos, né, o que está ao nosso alcance. Perfeito. Então, resumindo aqui um pouco do que o pessoal falou, eles falaram sobre empatia, sobre a necessidade de conviver mais com a realidade das pessoas com deficiência, que até a questão, uma dos propósitos até do selo. Estimular a denúncia, desenvolver aplicativos para apoiar as pessoas, fortalecer a cultura de acessibilidade que tem relação às leis, pressionar o poder judiciário, o poder público, para que essas leis realmente sejam efetivas. Incluir, né, uma fala que eu achei bem interessante também é fazer com as pessoas com deficiência e não para as pessoas com deficiência. Essa frase, se ela for colocada de fato, ela muda completamente a visão e a forma da gente trabalhar. E essa questão da parceria, na verdade, ela passa por todos esses temas aqui que o pessoal falou. Essa necessidade de participar, de trabalhar em conjunto aqui com todos os setores, que quando a gente, principalmente no movimento Web para Todos, a gente percebe como isso realmente vai crescendo, vai ampliando e vai realmente trazendo solução aí e mudando a vida das pessoas. Agora eu queria abrir para as perguntas, né, tanto daqui das pessoas que estão aqui presentes, quanto do quem está acompanhando a gente na web. Eu só gostaria de pedir para que cada um fale seu nome, a organização, o setor que representa e a cidade de onde vem. E que eu gostaria de pedir para que as perguntas sejam realmente breves, para a gente poder ter espaço para mais gente perguntando e mais debates aqui na mesa. Vamos lá. Bom dia. Vou falar fora do microfone, para vocês saberem onde eu estou na sala. Parabéns pela mesa de vocês. Eu tenho uma pergunta breve aqui. Gostei muito, né, do tema que vocês abordaram. Eu assisti vários aqui no fórum. Me arrisco até a dizer que, na minha opinião, para mim, acho que foi um dos melhores e um dos mais importantes, porque antes de falar de leis e tudo, acho que tem muito a ver com respeito, né, com as pessoas. Primeiro, cuidar de dentro para fora, né, cuidar do olhar.
Então, minha pergunta é, para a gente não ficar esperando o apoio do governo e das leis e acreditando na pegada sustentável de cada um de nós como seres humanos, em apoio à inclusão e acessibilidade, qual que é a sugestão de vocês para que nós, pessoas, individualmente, possamos moldar nossas redes sociais, nosso Instagram, e, para quem tem site, saber identificar se o site é acessível ou não, e, se não for, como adaptá-lo, dicas básicas para nós, pessoas físicas, para que possamos ajudá-los e cada vez mais inseri-los na realidade. Obrigada, Grace, aí pelo feedback super carinhoso. Bom, a minha dica é bem prática e direta. Acesse a plataforma do movimento, né? www.mwpt.com.br. Ali a gente tem as melhores práticas de acessibilidade digital para desenvolvimento, design e produção de conteúdo. Então, assim, você vai conseguir ver, por exemplo, dicas básicas de como trabalhar hashtags inclusivas, como para cego ver, para todos verem, para que a Sara consiga, por exemplo, né, saber o que você está postando no Facebook. Se você manja de desenvolvimento básico, lá a gente também diz o que você deve e o que você não deve fazer. Acesse a rede. A gente ali tem links assim, para várias ferramentas gratuitas que você pode utilizar, né, na sua vida pessoal e profissional para trabalhar a acessibilidade digital. Acho que esse assim, seria o meu conselho, puxando a sardinha para o meu lado, né, do movimento, mas que realmente é uma plataforma que a gente traz esse conhecimento compartilhado. Eu vou ter que confessar para vocês que eu venho do movimento hacker. E eu estou confortável de falar isso para vocês, porque eu aprendi que a gente pode fazer mais do que a gente pensa que pode. Então, promova discussões, marque encontros com seus colegas desenvolvedores, apresente o material que a Web para Todos tem, assiste o próximo painel com o César, que ele vai comentar sobre educação e capacitação para tecnologias assistivas, e seja como é que eu posso dizer, esse dínamo que vai startar essa energia. Se você se sentiu incomodado, se sentiu tocada, marque uma reunião com 2 ou 3 colegas seus, mostre o site da Web para Todos, provoque e faça esse movimento acontecer. Não espere quem tem um mandato social ou regulamentar para fazer. Faça você aquilo que você acha que é certo. Perfeito. Mais alguém aqui? Acho que o Tomás tem pergunta. A gente tem 2 perguntas online. Uma feita pelo Reinaldo Ferraz. Acho fundamental essa iniciativa do Fórum de abordar a acessibilidade digital. Gostaria de perguntar o que vocês acham que deve acontecer para que a governança da internet possa abordar de forma mais efetiva esse direito das pessoas com deficiência no acesso ao conteúdo digital. E a outra pergunta é: qual a porcentagem da universidade brasileira que possuem disciplinas que incluam o ensino WCAG 2.0 e normas de acessibilidade? Medo. Quem quer começar? Tiago? Pode ser. Na realidade, eu vou ficar devendo a resposta precisa. Realmente, eu não tenho essa informação. Desconheço disciplinas em cursos de computação que tenham essa temática específica. Né? Uma estatística que eu tenho, por exemplo, a gente já, que era até uma coisa que eu estava pensando em falar, mas pela questão do tempo não deu, as universidades, acho que elas têm um papel indispensável nesse processo. Né? Assim, eu considero que nós somos agentes transformadores, né? Muita coisa parte da universidade, né? E a gente tem um papel indispensável nisso. E, por exemplo, até uma coisa básica que a lei diz que a gente é obrigado a formar professores de Libras, porque nas escolas é obrigatório agora, né, ter ensino de Libras, e só 12% das universidades têm cursos de letras Libras. Então, das universidades federais, só tem 12% delas, deve ser na faixa de 10, mais ou menos, universidades têm. Então, realmente, fazer esse trabalho de estimular a criação de disciplinas, eu acho que realmente deveria ser o caso de nem ser disciplinas obrigatórias, talvez em alguma diretriz de cima para baixo para estimular e forçar meio que as universidades a criarem os cursos de ciência da computação,
sistemas de informação a colocarem isso de forma mais incisiva, assim, presente, acho que é indispensável. Eu vou só complementar essa questão da universidade com um dado. O primeiro estudo que o movimento fez, a gente pegou o ranking do MEC, né, de 2015, das melhores universidades públicas e privadas do Brasil e as melhores escolas de ensino médio. Ranking MEC 2015. Analisamos as 15. Nenhum site das melhores universidades públicas e privadas do Brasil estava acessível para pessoas com deficiência. Então, vocês acham que se o próprio site, que é a porta de entrada para um jovem se candidatar e entender, ver o que ele pode encontrar ali, não está preparado, vocês acham que essa é uma preocupação, né, de ter no seu conteúdo programático a acessibilidade digital? Os sites não estavam. Então, assim, a gente tem um grande desafio pela frente, e é isso que o Ciro comentou. Se a gente não se unir aqui, a gente não vai conseguir fazer essa transformação, porque sempre a culpa é do outro, né? Então, esse dado, o estudo está disponível, gente, no site do movimento, então vocês busquem lá, que vocês vão ter informação a todos. A gente abriu todos os nomes, a gente contactou todas as universidades, todas as escolas, e o retorno foi péssimo que a gente teve. Então, até hoje, assim, a conversão foi irrisória. Não dá nem para a gente falar que, a partir do estudo, a gente teve conversão de acessibilidade de todas essas instituições. Em relação também ao mundo acadêmico, até complementando aqui o que o Thiago falou, em relação a ter mais cursos de computação, mais cursos, toda nessa parte técnica, né? Me chamou muito a atenção um painel que eu participei lá em Governador Valadares, que foi convidar, quem convidou realmente foi o pessoal da computação, das ciências da computação, o pessoal mais técnico, digamos assim, de exatas, só que quem se sensibilizou mais e colocou em discussão sobre a necessidade de se pensar em relação à acessibilidade digital em toda a universidade foi a equipe de psicologia, de pedagogia, de administração. Então, isso me chamou muita atenção. A gente tem discutido isso bastante lá no movimento, essa transversalidade da consciência da acessibilidade digital em toda a universidade. Em toda a universidade, em todas as disciplinas, não só as que desenvolvem, aquelas que vão lá na parte da programação dos sites. O próprio Eduardo aqui levou a gente também lá na USP, ele fez o convite pelo IME, convidou também o pessoal da comunicação, da FAO, dos arquitetos, os designers, todo mundo também, para ter uma visão mais ampla. Então, essa iniciativa e essa sementinha, ela foi plantada e está começando realmente a fomentar aí essa necessidade de talvez ter algo mais transversal. Ok. Oi? Sim, é complementar o que a Simone falou em relação aos sites inacessíveis na área de educação. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto de conclusão de curso na área de educação à distância, e foi até uma surpresa para mim que, quando esse projeto foi divulgado, foi até premiado pela Fundação Getúlio Vargas, várias universidades entraram em contato comigo querendo entender como é que funciona a educação à distância acessível, porque as universidades também têm essas plataformas de educação à distância, mas muitas delas, por falta de conhecimento e não por falta de vontade, não desconhece esse mercado, esse nicho acessível, como é que funciona. Então, levar essa informação também para as universidades, não só para a área de tecnologia, mas também pedagogia, enfim, todas as áreas, né? Até porque a acessibilidade ela é muito multidisciplinar, então envolve todas as áreas de formação. E disciplina também, acho bem interessante o que o Thiago comentou. Nós até fomos procurados por uma universidade, estamos conversando com o IME, com algumas pessoas lá, para inserir uma disciplina de acessibilidade, com foco em acessibilidade, em cursos de tecnologia. Então, é um trabalho bem inicial, mas que está sendo plantada essa sementinha também. Bom, só comentando rapidinho sobre a questão da governança da internet, eu acho que é super importante realmente fortalecer esse princípio de acessibilidade dentro da governança da internet como um todo. E, bom, para chegar lá, a gente precisa fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, eu acho, né? Que é justamente ter espaços de discussão sobre esse tema nesses fóruns.
que são justamente onde são definidas tantas estratégias e temas, né, importantes para o futuro da internet no Brasil. Acho que esse é um tema central agora para ser discutido. E o que mais que eu ia comentar? Eu já comentei. Bom, eu acabei esquecendo o outro ponto que eu ia comentar aqui, mas, enfim, depois se eu lembrar, eu comento. Ô, Su, posso a última coisinha? Pegando carona na Bárbara, gente, eu fiquei sabendo, né, não fui confirmar com a organização do evento, mas me falaram que a gente está na 8ª edição do Fórum da Internet, né, do Brasil, e é a primeira vez que o tema acessibilidade digital está sendo tratado no Congresso. Então, olha o perigo. Eles não sabem, né? Abriram espaço agora. Então, assim, gente, eu fico muito, muito feliz por ter esse espaço, mas eu também fico muito triste, né? Porque é a primeira vez que o tema está sendo debatido. Enfim, era só a cerejinha do bolo, né, para a gente... Sim. E também a importância de todos esses espaços de discussão terem tradução simultânea em Libras, né, de serem acessíveis depois em forma de relatórios e tal. É justamente a importância de todas essas discussões serem... de terem participantes com deficiência e de serem depois disponibilizadas para esses participantes também. E aí, só também comentando, pegando a última fato aqui em relação à intérprete de Libras, eu acho que todo mundo que participou aqui de todos os painéis pode ter observado que esse foi o primeiro. E aí eu acho que, na sequência, vão ter outros. E só pelo um fato mínimo, pequeno, que eu perguntei. Eu só falei assim, eu quero informar a comunidade surda que nos segue, que eles vão poder acompanhar realmente, que isso vai ter, esse conteúdo vai estar acessível a eles. Eu gostaria só de saber como vai funcionar a questão da janela de Libras na transmissão online. Pronto, aí foi uma cerejinha, eles foram atrás, aí eu agradeço demais os meninos, o Tomás, a Marina, que realmente foram atrás, as meninas aqui que estão fazendo a tradução de forma voluntária, a universidade disponibilizou as meninas para isso, e agora a gente conseguiu atingir pelo menos por volta de, pensando em 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva que a gente tem no Brasil. Então, peçam, tá? Peçam. Está em dúvida? Pergunte. Tá? Peça, inclua e pense nas pessoas que você queira trazer realmente para a gente. Tem mais alguma pergunta, Tomás, aí? Marina, não? Tem só um comentário feito pelo YouTube mesmo, tá? De Vanessa Mitonini, a respeito da pergunta sobre os cursos de acessibilidade nas faculdades de tecnologia. Ela comenta que o primeiro contato dela com a acessibilidade para o web foi na graduação da Univale em 2010, em que a professora Renata Rabi mostrou o curso Acessibilidade para o Web, custo ou benefício. Porém, não chegaram a praticar nada, só viram o vídeo. Depois, ela teve mais um contato na pós, na Universidade de Tecnologia Federal do Paraná, de Londrina, coordenado pelo professor Tiago Prado, tendo uma aula prática com a Leda Espelta, o Horário Soares e Renato Ferraz sobre acessibilidade para o web. Então, só incluindo o pessoal da participação remota também. Não, só para fazer um fechamento aí dessa questão com as universidades, tinha um programa do governo muito interessante, mas infelizmente assim não foi, assim ele não teve continuidade, mas que era criar uma rede de núcleos de tecnologia assistiva dentro das universidades, né? Teve ou foram 2 chamadas e a experiência, por exemplo, lá na UFPB a gente criou um núcleo desse e a experiência foi super positiva, porque a gente se deparou com uma série de professores que trabalhavam no tema de outras áreas, um professor de arquitetura, um professor de engenharia, uma professora de terapia ocupacional. E aí a gente, só a partir desse projeto, eram projetos institucionais, a gente começou a se agregar e começamos a pensar e escrever também projetos juntos. Essa iniciativa, foi uma chamada aberta, né? As instituições escreviam propostas, eles davam apoio. E aí eu acho que essa talvez seja uma estratégia interessante de se pensar. Reativar, e tinha uma rede, né, de núcleos, porque foram aprovados, se não me engano, uns 25 a 30 núcleos. Não, acho que foi uma chamada do MCT, se eu não me engano, o MEC. Tu trabalhou, pronto. Okay. Quem coordenava na época era o CTI, Renato Acha. Bom,
Isso, só complementando o que o Thiago está falando, em 2012 foi lançado o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos, em 2012, que tinha realmente essa rede de relacionamento com as instituições na área de educação, de pesquisa, que promovia esses projetos nessa área de tecnologia assistiva, não só de internet, mas todos os eixos da acessibilidade. E promovia, dando fomento para que essas pesquisas fossem para frente, porque um dos problemas que acontece ainda hoje é que muitas pesquisas interessantes que acabam morrendo dentro da universidade. Então, a ideia era promover essas pesquisas e, por exemplo, de repente, o UFPB estava desenvolvendo uma pesquisa tão interessante e, lá do outro lado do Brasil, alguém também estava desenvolvendo uma pesquisa muito próxima, que tinha relação. E por que não colocar essas instituições para conversarem e saber o que cada um está fazendo, até para apoiar e para promover essas pesquisas para que elas não morressem dentro da universidade. Então, o CNRTA fez esse trabalho bem interessante, ainda existe. O CNRTA, eu sei que teve uma série de redução, cortes do próprio governo, mas ainda ainda existe essa rede. Ela está um pouco menor hoje. Ela começou com 30, agora depois eu sei que ela foi para 70. Hoje eu não estou mais no Centro Nacional, mas ainda tenho contato com a equipe. E é um trabalho bem interessante que eu acho que merece, sim, ser colocado uma energia maior nisso, o apoio do próprio governo. E vamos ver como é que vai ficar esse centro agora, com essa mudança toda, né? Mas é um trabalho muito interessante, Thiago, vale a pena ter resgatado isso. Você quer pontuar alguma coisa, Ciro? Já que a bolinha agora... Tem direito de resposta, já que eu fui citado. Gente, de novo, assim, é um universo complexo. Só para vocês entenderem, eu trabalho na Secretaria de Tecnologia do Ministério do Planejamento, que tem um mandato de olhar muito para dentro do governo. E a gente tem o MCTIC, que hoje, na conjuntura atual, na formação atual, tem a prerrogativa e o mandato de olhar muito para o desenvolvimento da economia digital. Então, são duas instituições diferentes, a gente se conversa muito, a gente constrói muita coisa junto, mas quando você dá a prerrogativa ao governo de resolver tudo por si só, a coisa fica muito complexa. Então, a minha provocação continua sendo: a gente pode, enquanto sociedade, resgatar essas iniciativas e tocar para frente e construir com o governo, não esperar somente a construção do governo. Então, a minha provocação, ainda mais que o público aqui é um público jovem, que está construindo uma carreira profissional e está construindo um modelo de sociedade futuro, a minha provocação continua sendo: construam com o governo. Não esperem nem deleguem ao governo toda a solução para todo o problema. Então, a minha provocação continua sendo: construam vocês aquilo que vocês querem para o futuro do país da gente. Perfeito. E até aqui, para a gente, então, encerrar, né, o bloco, o nosso painel, a gente poderia ficar o dia inteirinho, né, mas tudo bem, a gente está com horário, a gente já deu uma estouradinha, inclusive. Então, tá, todo mundo falou aqui em parceria, necessidade e tal, de todos os setores se juntarem. Agora, eu queria que todo mundo, né, fizesse um encerramento falando do seu ponto de vista, né, representando o setor que está aqui. Então, como a gente pode realmente fazer essa parceria? Como, de fato, né, no dia a dia, a gente vai voltar agora cada um para as nossas casas, como é que a gente realmente pode fazer com que isso funcione? Sim. A minha iniciativa está aqui no meu peito, né? Que foi realmente essa inquietude, né, de tantos anos, e eu posso dar mais, eu estou fazendo muito pouco, eu estou transformando muito pouco com os meus clientes, a minha equipe é muito especialista, a gente precisa compartilhar tudo isso que a gente faz e transformar mais. Então, a minha contribuição foi realmente a criação do movimento, e a gente está com 1 ano só, gente, a gente está... a Suzeli falou, a gente, nesse último ano, foi o ano que a gente mais chorou na nossa vida. E não é chorar de emoção, assim, de tudo que a gente está conseguindo fazer com tão pouco, só com a vontade. Assim. Cada lugar que a gente vai, cada palestra que a gente dá, cada workshop que a gente aplica, cada Eduardo que a gente conhece. É assim, a gente vai conhecendo as pessoas que vão multiplicando e vão trazendo, e a rede vai aumentando. Então, assim, eu acho que assim, essa é a minha contribuição pessoal, né, de vida, assim, como empresária também, porque eu estou fomentando um mercado que sempre foi muito produtivo para mim como empresária, né, nos últimos 10 anos. Então, eu aqui estou de corpo e alma e me dedico ao movimento. É isso.
O Ciro já antecipou um pouquinho, mas acho que você poderia agora... Então, agora, como que você, governo, pode também ter uma iniciativa junto com todo mundo que está aqui? Para nós, é a construção de redes de interação, principalmente entre as instituições governamentais, para poder colocar todo mundo para conversar. E eu acho que essa mesa aqui é o exemplo disso, do tanto de parceria que a gente tem dentro dessa mesa. Eu queria usar o exemplo do Web para Todos em cima do que eu comentei para vocês. É uma iniciativa que não é de governo e que tem transformado algumas realidades. Tem uma questão também que eu queria colocar para sensibilizar um pouco vocês. Quando a gente fala de tecnologia assistiva para determinada camada da população, a gente tem que pensar que em determinado momento, no futuro próximo, com a evolução da tecnologia assistiva, da inteligência aumentada, muito provavelmente todos nós seremos considerados naturalmente deficientes. Porque as tecnologias elas vêm para aumentar o potencial humano. Então, quando a gente fala de prótese e órtese, quando a gente fala de realidade aumentada, tudo isso é um mercado extremamente em potencial para transformar toda a realidade humana. Vocês podem ver que atualmente os dispositivos que mais vendem são os dispositivos de assistente pessoal, como Alexa, assistente Google, Siri. Quando você pensa em tecnologias futuras, o que mais se fala é inteligência artificial, que nada mais é do que aumentar o potencial humano. E se tem uma pessoa que está com potencial aumentado, aquela outra que não tem, ela está deficiente com relação ao padrão mínimo da sociedade. Então a gente tem que começar a enxergar o problema do outro como um problema de toda a sociedade. Quando a gente não inclui pessoas com deficiência em determinada situação, a gente, na verdade, está desconstruindo o potencial da sociedade que a gente está vivendo. Então, esse é o recado principal para vocês. Considerem isso como um cuidado com a humanidade. Não é um problema técnico, embora a gente esteja num fórum voltado para a tecnologia, a gente está tratando de um problema humano. E o problema humano ele tem a sua complexidade. Com relação ao governo, a posição nossa aqui é de construir redes e plataformas para que a gente possa potencializar a inclusão de pessoas em todo o processo civil e de cidadania. Perfeito. E Fabíola? Completando, complementando a fala do Ciro, realmente o que o governo pode fazer para contribuir com que a acessibilidade ganhe cada vez mais força, beneficiando também toda a cadeia produtiva, porque toda a cadeia produtiva acaba sendo beneficiada com isso. O governo ele pode ajudar, assim, nessa questão de políticas públicas, promovendo projetos em prol da acessibilidade em parceria com outras esferas, porque nós, como governo, não temos essa força para desenvolver tecnologia, essa questão mais técnica, na área de educação. Então, essa parceria com todas as esferas, educação, instituições não governamentais, então a gente está aberto para andar junto, para estar junto com todas essas esferas, que pode, sim, beneficiar as pessoas com deficiência. A gente está falando de pessoas, não é só tecnologia. Antes de falar de tecnologia, a gente está lidando com pessoas, e espero que todos precisem de tecnologia assistiva em algum momento da vida, porque eu espero que todo mundo envelheça aqui, não é só a pessoa com deficiência, o idoso também precisa de acessibilidade, e cada vez mais o Brasil, o mundo, as pessoas cada vez vivem por mais tempo, até por conta desses recursos que beneficiam as pessoas a terem uma expectativa de vida muito maior. Então, o governo ele pode, sim, atuar nesse sentido, assim, eu vejo nesse formato. Perfeito. E, Bárbara, e como que o IDEC aí pode ter essa proatividade aí nessa parceria com todos os setores? Então, acredito que o IDEC tem começado de dentro para fora, já que começou com a parceria com o Web para Todos, até de reformulação do próprio site, que não era acessível, aqui fazendo meia-culpa. E, enfim, fazendo também parcerias e buscando atuações estratégicas com PROCONs, com o Ministério Público, com Defensoria Pública também, que são órgãos que podem aí proteger o consumidor com deficiência, e para que a gente consiga fazer valer esses direitos, que já estão na lei. Tiago, e a academia? Como é que vocês vão se juntar aí com todo mundo aqui? Um pouco mais, que você ali já se junta, mas e o restante? Primeiro, dizer que, assim, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que foi um debate muito rico, me fez refletir sobre muitas coisas. Assim, é bom que a gente está sempre aprendendo. E essa questão da falha das universidades me marcou muito, Tipo, nem nossos sites são acessíveis.
Então, realmente, é algo que a gente precisa trabalhar, porque nós somos formadores de opinião, nós somos agentes transformadores na sociedade, então, realmente, a universidade tem que fazer o dever de casa para poder auxiliar a sociedade a atacar o problema, né? Ajudar na solução do problema. Com relação à União, assim, eu acho que a gente está sempre disponível, assim, a gente tem um histórico de parcerias e estamos sempre à disposição de quem precisar, se tiver algum problema que envolva essa questão, acho que a gente está sempre à disposição lá para pensar em soluções, para tentar desenvolver soluções, que é o que a gente efetivamente sabe fazer, né? Mas e outras coisas dentro das nossas possibilidades, assim, a ideia realmente é trabalhar nessa questão de integração, né? Integração com o governo, com o mercado, para ver se a gente consegue trazer, porque uma das coisas que, pelo menos no nosso grupo de pesquisa lá no nosso laboratório, a gente tem bem presente a gente não quer ser um laboratório para fazer papel, né? Desculpa os cientistas mais teóricos, né? Mas a gente não quer só para ficar fazendo paper. A gente quer realmente trabalhar, usar o investimento que a sociedade está fazendo na gente para tentar construir soluções que transformem ela de alguma forma, que ajudem, que contribuam aí para a evolução social aí do nosso país. Então, é isso aí o recado. Acho que a gente está sempre à disposição e sempre que o mercado, o governo estiver precisando de algum suporte nesse aspecto, de pensar em soluções, desenvolver soluções tecnológicas, a gente está sempre à disposição. Bom, portas abertíssimas aqui, com o meu R todo puxado. E agora eu peço para Sara, como é que, então, você enxerga aí que a gente poderia trabalhar em parceria contigo? Sim. Bom, a UNCB é feita de pessoas, as pessoas que trabalham, né, que a compõem, e as pessoas que ela representa, que também fazem parte da UNCB. Então, é importante que a sociedade também envie as suas demandas para a organização, do mesmo jeito que a sociedade, as pessoas físicas mesmo, o cidadão comum, pode enviar sua demanda, né, para as empresas, para que as empresas tenham conhecimento, e para o governo, e enviem as demandas e se coloquem à disposição, né, para trabalhar junto. A UNCB também trabalha, muitas vezes, a partir das demandas que a gente recebe e faz também o que está ao nosso alcance, né, o que cumprir o nosso papel. A gente gostaria de fazer sempre mais, mas nós todos somos voluntários, né, então a gente faz também o que está ao nosso alcance e o que a organização pode alcançar, que aí é atuar junto ao governo, junto às empresas, junto a outras organizações do terceiro setor, porque é uma rede, na verdade, de trabalho, né, da sociedade civil, do governo, do terceiro setor, das empresas. E é uma coisa muito legal que está acontecendo aqui. Eu nunca tive a oportunidade de participar, nem de ter conhecimento de um fórum onde a gente tivesse vários setores reunidos para se comunicar e fazer parcerias e cada um apresentar o seu ponto. E isso é muito interessante. Isso aconteceu aqui nesse fórum inteiro. E isso tem que continuar, né? Então, por exemplo, a UNCB participa de consultas públicas, então o governo abre, né, para ouvir a sociedade, e a UNCB, como organização representativa, se reúne, debate o que tem que debater e participa de consultas públicas. A gente está participando agora, por exemplo, da consulta para regulamentar o livro acessível, que está na LBI, então, o formato de livro acessível. E é um debate muito intenso que a gente faz para fazer o melhor trabalho possível, dar a nossa contribuição da melhor forma possível para que o governo possa nos ouvir e fazer o que nós propomos, né? Dentro de todo o debate, ouvindo pessoas cegas, ouvindo vários setores também. Então, essa comunicação entre todos nós é muito importante. A gente participa das consultas, a gente quer participar das ações governamentais, da elaboração de políticas públicas. As empresas também podem mandar suas demandas também para que a gente trabalhe junto. Como é que a gente pode fazer para acessibilizar? A gente está tentando fazer um trabalho agora com as empresas, agora não, desde 2015, na verdade, com as empresas de máquinas touch de cartão de crédito e débito. Estamos tendo muita dificuldade por parte das empresas de cartão. Então, a gente precisa que os dois lados estejam dispostos
a trabalhar e a fazer parceria e a dialogar, para que a gente consiga chegar na acessibilidade, né, como foi falado aqui, são pessoas, não é só tecnologia, são pessoas. Todas as pessoas utilizam tecnologia, qualquer pessoa pode ter uma deficiência temporária ou permanente, qualquer pessoa que pode envelhecer e precisar também. E a tecnologia está presente, a inteligência artificial está presente em toda a sociedade. Então, a gente poder trabalhar junto, construindo essa rede cada vez mais, é fundamental para a gente conseguir avançar. Perfeito. Então, eu só queria lembrar que vai ser produzido, né, um relatório super. Eduardo aqui vai fazer aquele mega relatório desse painel, ou seja, tudo que foi falado aqui está gravadinho, bonitinho, então vai realmente sair do papel. E a ideia é que a gente volte aqui no próximo fórum para mostrar, então, como que essas soluções, essas sugestões de soluções avançaram, né? Quais os passos que a gente realmente deu e como que a gente pôs em prática tudo que foi combinado aqui. Aproveito também para convidar, né, todo mundo que está aqui a também ser protagonista dessa transformação, dessa mudança que a gente está fazendo na internet, na web brasileira. Façam parte do movimento Web para Todos. A gente vocês podem fazer parte lá, acessando a nossa plataforma, compartilhando as informações que a gente tem, que a gente disponibiliza sobre acessibilidade, fazendo no dia a dia de vocês, como o Ciro mesmo falou, né, embutindo, né, no dia a dia de vocês aí essa nova postura. E vem com a gente, realmente, que tenho certeza que vai valer a pena. E queria agradecer também muito a organização do fórum, os meninos incríveis, Tomás e a Marina, as meninas aqui da interpretação de Libras, aqui a Jeane e a Milena. Agradeço também a universidade, que também disponibilizou, e elas estão aqui voluntárias fazendo esse trabalho lindo. Agradeço também ao CGI por tudo e aos painelistas pelo excelente nível aqui do debate que a gente teve. E agora, o coffee break para todo mundo.